A outra ferramenta que possui dois recursos embutidos nela é a ferramenta borracha, que, além de apagar, ela ainda tem a possibilidade de ocultar e suavizar. Se a gente seleciona a ferramenta borracha e pressiona a tecla Shift, ela oculta as linhas. E se nós pressionamos o Ctrl, ela suaviza as faces. E qual a diferença disso? Quando ela só oculta as linhas, se nós clicarmos aqui, a gente vai ver que tem várias faces separadas. As linhas só estão ocultas. E aqui nós vemos que ela se transformou em uma face só. E se a gente virar um pouco mais, a gente pode ver aqui, ó, os filamentos dela bem suaves aqui, mas nós podemos ver. Então, ela só oculta as linhas com o Shift pressionado. Vou fazer em toda essa parte aqui de dentro com o Shift. Você pode fazer várias seções, assim, se você tem, por exemplo, uma parede que em arco que ficou dessa forma, facetada, você pode usar essa ferramenta aqui. E com o Ctrl, olha a diferença. Porque existe a possibilidade da gente suavizar arestas com o recurso de suavizar arestas, que nós podemos deixar ativados aqui pela janela, menu janela, em suavizar arestas, e vai aparecer essa caixa flutuante aqui. Mas, se for, por exemplo, o caso de uma parede, a gente só quer que as faces aqui fiquem suaves, não as bordas da parede. E se a gente suavizar até esconder tudo, vai ficar essa parede aqui, ó, toda suavizada, e vai ficar uma parede bem estranha, que não vai ficar nem um pouco realista. Então, por isso que a ferramenta borracha tem essa outra possibilidade. E só aproveitando aqui, nós já estamos aqui, se acontece isso de você fazer a parede ficar toda suavizada assim, você pode vir aqui, ó, em visualizar geometria oculta, que ela vai visualizar toda a geometria oculta que está no seu objeto. Na verdade, ela vai mostrar toda a geometria oculta que está na cena. Essa geometria oculta é a geometria que a gente não vê, que ela está ali, ela existe para poder formar a face, que, como eu falei antes, tudo é formado por faces, mas quando ela está suavizada a gente não vê, porque a gente vai fazer um desenho, não tem necessidade da gente ficar vendo aquele monte de linhas, né, que é feito as faces, até fica esteticamente muito ruim e inviável para trabalhar. Mas se acontece isso aqui com você, por exemplo, de suavizar sem querer e ele não voltar, você então vem no menu visualizar e deixa habilitada a opção geometria oculta, se ela não tiver habilitada ainda, e seleciona todas as faces que você quer tirar a suavização dela, e vem aqui em suavizar arestas e diminui para 0 o ângulo de suavização dessas faces. E aí você pode usar essa opção da borracha para suavizar só a parte interna e externa, só o arredondamento e não as bordas dela. E deixar a sua parede, então, assim, suavizada e bonita. E aí você pergunta, mas eu não quero deixar ela suavizada toda porque eu quero colocar um papel de parede. Eu estou dando um exemplo aqui da parede, né? Mas isso serve para qualquer outra geometria, outra modelagem que você estiver fazendo. Eu queria colocar umas linhas de um papel de parede aqui, eu vou ter que deixar ela facetada? Não, não vai. Você mantém a geometria oculta habilitada, e aí, quando a geometria oculta está habilitada, as faces reais, que elas são compostas, estão ativas. E quando você desabilita, está ali
essa opção, que serve para qualquer outra geometria. Você pode deixar qualquer tipo de geometria feita com as faces ocultas. Se você não quer visualizar as linhas, é só usar essa opção aqui de ocultar as linhas com a ferramenta da borracha. Ou suavizar, ou só esconder. No caso do chão aqui, você pode só esconder, porque ele não tem desnível nenhum. Então, você pode só esconder. Vamos que aqui nós quiséssemos um piso de uma cor. Vou colocar aqui um carpete só para nós termos uma noção. Finalizar essas linhas aqui. E você não quer ficar habilitando a opção da geometria oculta toda hora. Então, usa o Shift só para esconder as linhas. Que aí, nós podemos fazer essa daqui tá suavizada, por isso que deu esse problema. Vou refazer aqui em cima dela. E vou só ocultar as linhas. Que você viu que quando está suavizada, ela cobre toda a face se a geometria oculta não estiver ativada. Se ela estiver só escondida, só oculta, então não precisa ativar a geometria oculta. Então fica mais essa dica aí dessas duas possibilidades que tem a mais na ferramenta borracha, que são muito úteis em vários tipos de modelagem que nós formos fazer.